Médio, como que a gente explica o fato de Mauro Cid ser condenado? Ele que era um ajudante de ordens, né, uma pessoa que cumpria ordens, e o superior a ele não ser condenado pelo crime, que em tese beneficiaria a ele. A tua pergunta é muito difícil de ser respondida. Eu acho que aí caberia mesmo o ministro Fux esclarecer. Eu não vejo lógica alguma nisso que foi colocado. Ou seja, o ajudante de ordens, aquele que ajudava as ordens, aquele que reconhecidamente cumpria a ordem de Jair Bolsonaro, sem que Jair Bolsonaro tenha dito que ele extrapolou, sem que efetivamente Jair Bolsonaro tenha dito que ele foi enganado, sem que nenhuma prova existisse de que Jair Bolsonaro foi enganado por aquele que era o homem da sua confiança, ser condenado, porque houve uma tentativa de abolir o Estado de Direito, segundo o ministro Fux, e aquele que comandava, aquele que ele mandava mensagens, aquele que chamou a reunião com os ministros para aderirem ao golpe, não ser condenado. Eu acho realmente isso é das contradições, e você pegou muito bem, centrais do voto do ministro Fux. Portanto, sendo uma contradição intrínseca ao raciocínio do ministro Fux, acho que caberia a ele explicar. Eu não tenho condições de explicar, diante daquilo que foi provado e que está colocado nos autos, uma situação desse tipo. Ser condenado o Braga Neto, ser condenado o Mauro Cid, não ser condenado todos os demais que integravam esse processo e que mantinham relações com os mesmos projetos, visivelmente documentado nos autos. Acho realmente ali uma falácia argumentativa grave do voto do ministro Fux. Mas, obviamente, ele tem que ser tratado com todo o respeito, apesar das críticas que um pensador do direito e um juiz nos merecem. Luz, mais alguma? Não. E Marília? Também não. Bom, então, por enquanto, tem mais alguma, Serapião? Não, acho que só uma. O senhor falou sobre a questão jurídica, essa mudança dele do punitivismo para o garantismo. Embora eu acredito que dos dois lados haja infelizmente tem esse rótulo, e eu acho que é difícil punir falar que uma pessoa punitivista, que pode ter um processo que é, outro processo que não é, mas o fato ontem é que ele se escorou muito em teóricos para dar uma justificativa para o voto, né, ministro? Ele citando muitos ali, Ferraioli e vários outros ali, para tentar justificar o voto dele, né? O senhor acha que ele se escorou nessa questão técnico-teórica para poder ir nesse ponto a ponto sem analisar o cenário geral, como o senhor disse? Você acha que esses teóricos foram utilizados para isso? Não tenho dúvida. Ele utilizou uma visão do direito penal, né? Eu não quero ser simplista, né? Porque a gente, às vezes, quando comete grandes erros, ser simplista. Mas eu diria que há uma discussão no direito penal hoje muito claramente posta entre aqueles que seguem uma linha mais punitivista e aqueles que seguem uma linha mais garantista. Então, juristas como Ferraioli, como o Juarez Tavares, que ele cita especificamente, como outros juízes que são mencionados por ele, ou juristas, seguem uma linha punitivista, inclusive expressando, quando vivos estão, uma aversão muito grande ao que aconteceu no dia 8 de janeiro no Brasil, e chegam a falar em golpe de Estado, alguns deles, claro. Coisa que não era feita por Luiz Fux até então. Eu vou me lembrar que Luiz Fux seguia à risca a cartilha punitivista da Lava Jato, a ponto que o ex-ministro Sérgio Moro chega a dizer que em Fux we trust, ou seja, nós acreditamos no Fux, ou seja, esta situação efetivamente mostra uma linha, um encadeamento de Luiz Fux que foi expresso em muitas decisões anteriores, como, por exemplo, ele defendeu com unhas e dentes, à época, a aplicação da Constituição de uma forma, a meu ver, não condizente com os princípios garantistas, de que a execução da sentença deveria se dar já em segunda instância. Ele foi um dos grandes defensores dessa linha, enquanto que todos os garantistas diziam não, é só depois de trânsito em julgado. Tem esse caso, um exemplo desse dos desodorantes, e muitos outros em que o ministro Fux não defere habeas corpus dentro de uma linha punitivista que segue a linha oposta aos autores que ele citou ontem. Então, pessoalmente, eu acho que houve uma conversão dele ao garantismo, que vejo com bons olhos, como disse o ministro Paulo Teixeira há pouco. Olha, oxalá eu que sou garantista,
oxalá ele tenha mudado realmente esta posição, em que, embora eu já o respeitasse na linha que seguia anteriormente, cada um tem direito a seguir a linha acadêmica e de convencimento que lhe parece melhor, mas oxalá isso seja uma mudança humanista do ministro Luiz Fux na análise do direito penal, e não seja um recorte pontual em relação a um caso específico. Eu conheço o ministro Luiz Fux, participei da sua nomeação pelo governo Dilma, acho uma pessoa correta, eu admiro, embora discorde do seu punitivismo anterior e da aplicação garantista que ele faz no voto de ontem. Claro, não porque eu tenha sido transformado num punitivista ontem, não. É porque, efetivamente, eu acho que as bases que ele constrói o garantismo estão completamente presas a premissas equivocadas, a análises axiológico-jurídicas valorativas que não se correspondem à realidade fática apurada. Mas seja como for, nós temos que respeitar o voto do ministro Fux e, repito, o voto dele, mesmo para aqueles que não gostam, como eu, do que for argumentado, é um tiro difícil de ser respondido pelo bolsonarismo. Por quê? Porque ele reconhece a existência da abolição do Estado de Direito. A tese era que era uma visão esquerdopata, uma visão de malucos que ficavam inventando moda. Segundo, ele reconhece isso. Segundo, ele fala que a delação do Cid vale. Então, portanto, aquela crítica, não, olha, a delação do Cid é nula, não vale, que era uma afirmação constante dos bolsonaristas, foi por terra. E a terceira e última, ele deu credibilidade ao julgamento, porque o que diziam os bolsonaristas? É um órgão dominado pelo petismo, pelos esquerdistas, porque as pessoas foram nomeadas por Lula, etc. E tal. Bem, Fux foi nomeado por Dilma, por um governo do PT, e deu um voto que eles estão aplaudindo hoje. Alexandre de Moraes foi nomeado pelo governo que derrubou de Dilma Rousseff, que nós chamamos de golpe, e deu um voto contrário, ou seja, isso dá uma credibilidade, uma legitimidade ao julgamento, que vai ficar muito difícil eles daqui para frente dizerem não, o Supremo é uma mera caixa de ressonância do arbítrio, até porque se vivesse numa ditadura, como dizem os bolsonaristas, Fux jamais teria a liberdade de dar o voto que deu ontem, infelizmente exerceu essa liberdade para dar um voto, que eu discordo, mas a discordância é da democracia, a discordância é do direito, e isso nós temos que respaldar, dizer que esse voto de Luiz Fux legitima o julgamento e dá um tiro bem forte no pé da argumentação retórico-política do bolsonarismo. Ministro, eu me lembrei de uma perguntinha que eu queria ter feito antes, então vou aproveitar para a gente encerrar.